Vamos orar, crianças? Pai, nós te agradecemos pelas crianças que o Senhor tem dado a esta igreja. Agradecemos porque isto é o sinal de uma igreja vívida. Agradecemos, ó Deus, porque elas são bênçãos, são herança do Senhor. Abençoa cada um, ó Deus, nos seus afazeres a cada dia, que o Senhor as proteja, as guarde, sobretudo guarde os seus corações. E Deus, que a aulinha de agora, o culto infantil, seja uma bênção para a vida delas, que lá elas possam ser edificadas em Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem ir. Boa noite, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 13. Nós vamos continuar hoje no sermão, nessa passagem, a respeito dos testemunhos, a respeito de Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Nós começamos no mês passado, a última oportunidade que eu tive de pregar, a gente falou sobre o testemunho de João Batista, agora vamos falar de outros testemunhos. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com fome, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, e é com humildade que nos colocamos diante dela. Porque, ó Deus, ela é alimento para nós, ela nos vivifica, Senhor. Ó Deus, que Tu possas falar aos nossos corações, apesar deste pregador falho, que o Senhor possa alimentar a sua igreja esta noite, que os meus irmãos possam ser edificados, que todos nós possamos sair daqui amando mais a Cristo, o Filho de Deus. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Vem sobre nós esta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos já pararam para reparar no nome que nós damos àquele documento, certidão de nascimento? Não parece estranho nós emitirmos um documento para atestar que uma pessoa nasceu? Já pararam para pensar nisso? A gente emite um documento para certificar que uma pessoa nasceu. Ora, irmãos, nem sempre foi assim. Antes, a presença da pessoa, você ver aquela pessoa já era prova da existência dela. Não era preciso emitir uma certidão para provar que aquela pessoa existia, que aquela pessoa havia nascido. Mas, irmãos,
é claro que eu sei que o propósito da certidão de nascimento não é só certificar que a pessoa nasceu, que ela existe, né? Há outros propósitos, mas esse nome não deixa de ser engraçado. Bom, desses propósitos, meus queridos, da certidão de nascimento, é comprovar filiação, é comprovar quem é o pai e quem é a mãe. Mas nisso também nós podemos perguntar o que prova que aquela criança que está acompanhada daquela certidão de nascimento é a criança da qual a certidão de nascimento está falando. Bom, irmãos, a verdade é que o que vale mesmo é o testemunho. O que vale mesmo para saber se aquela criança é filha daquelas pessoas que dizem ser seus pais são os testemunhos. No fim das contas é isso, é o testemunho dos próprios pais, o testemunho da própria criança, no modo como ela se porta com aqueles pais, com o pai e com a mãe, o testemunho dos vizinhos, o testemunho da família. É assim que nós temos segurança de que aquela criança realmente é filha daqueles pais. E queridos, como nós vimos, no mês passado, há o testemunho aqui de um terceiro, João Batista, o profeta. Mas agora nós vamos ver que o próprio pai de Jesus testemunha que ele é filho de Deus. O próprio pai, que é Deus, testemunha: este é meu filho. Nós vemos também, irmãos, que o Espírito Santo, o ente santo, ele confirma que Jesus é filho de Deus. E nós vamos ver que no próprio Jesus também há aspectos que mostram que ele é filho de Deus. Sim, queridos, nós vamos ver, mês passado nós vimos que o profeta dá testemunho de que Jesus é filho de Deus. Mas hoje nós vamos ver que a Trindade, ela dá testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos ver como Jesus é o Filho de Deus, de acordo com a humanidade de Jesus. Olha lá no verso 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Meus irmãos, é importante o fato de Marcos destacar aqui a cidade de Nazaré, porque a cidade de Nazaré é uma cidade que era de pouca importância para os judeus, era uma cidade desprezada. Nazaré era uma cidade que tinha contato, a região dela facilitava que ela tivesse contato com o mundo exterior. E para os judeus, o mundo exterior, os gentios, os povos que não eram judeus, eram povos imundos. Ter contato com eles era imundícia. E se você fosse judeu e tivesse contato indevido com pessoas de fora, você era malquisto diante dos judeus. Você era tido como imundo. Isso era uma imundícia. E é interessante, irmãos, nós vemos que Marcos dá esse destaque. De onde que Jesus veio? Jesus veio justamente da cidade que era desprezada. Ora, meus queridos, isso já é um indicativo da natureza do Evangelho. Que o Evangelho não veio para um povo restrito. O Evangelho não existe para um povo restrito, para os judeus. O Evangelho é para o mundo inteiro. O Evangelho é para todos os povos. Jesus vir de Nazaré já indica isso. Mas o fato é, meus queridos, é que para o judeu era um contrassenso, era uma estranheza. Jesus, o Messias prometido que eles esperavam, vindo da parte de Deus, vir de Nazaré, para eles era um contrassenso, era uma estranheza, para eles era um verdadeiro escândalo. Querido, Jesus não veio para atender às expectativas dos homens. Jesus não veio para atender às expectativas dos religiosos. Jesus não veio para se enquadrar em ideias que nós produzimos a respeito de Deus. O Evangelho, meus irmãos, escandaliza os religiosos, porque ele contraria tudo aquilo que parece lógico para nós. Tudo aquilo que parece lógico para nós numa mensagem de salvação. Ora, se nós na nossa lógica humana, seria mais natural que Deus salvasse os melhores, os mais inteligentes. Só que Jesus, ele glorifica Deus, porque Deus escondeu
a mensagem dos sábios e dos entendidos e deu aos pequeninos. O Evangelho escandaliza nisso. O Evangelho escandaliza, meus irmãos, porque aos olhos humanos, talvez fosse lógico que ricos, pessoas bem-sucedidas tivessem a oportunidade de comprar salvação. Mas Jesus diz que dos pobres de espírito é o reino dos céus. Aos nossos olhos, irmãos, aos olhos humanos, pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas que lutam contra o pecado, essas deveriam ser salvas. Essas sim deveriam ser escolhidas por Deus. Essas pessoas que se dedicam o tempo todo para serem pessoas melhores. Mas Jesus sentava com prostitutas e pecadores para comer. O Evangelho escandaliza, irmãos. O Evangelho da graça é um escândalo. Jesus não veio, meus queridos, para salvar para os religiosos, santos aos seus próprios olhos. Jesus veio para os pecadores que não têm esperança. Isso escandaliza os religiosos. Isso escandaliza aqueles que são santos aos seus próprios olhos. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos aqui que Jesus, ele era o verdadeiro israelita também. Olha só o que o verso 9 nos diz. Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Veja que Jesus foi batizado, ele passa pelas águas, e depois, para onde que ele vai? Lá no verso 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Meus irmãos, isso demonstra Jesus como o verdadeiro israelita, porque Israel também passou pelas águas, passou pelo Mar Vermelho. E depois Israel foi para o deserto, onde foi provado, onde foi tentado por Deus. Só que Jesus foi aprovado na tentação. Jesus venceu essa tentação, essa provação, enquanto Israel não venceu, enquanto Israel pecou. Se você ver a narrativa de Israel no deserto, você vai ver que Israel peca o tempo todo, que Israel está o tempo todo em conflito com Deus. Mas Jesus, ele venceu a tentação. Meus queridos, Israel deveria ser luz para os povos. Israel deveria ser bênção nessa terra. E ela não foi. Diversas vezes ela se afasta de Deus. Mas Jesus, ele venceu a tentação. E ele se tornou o único digno pelo qual o seu nome seja salvo, pelo nome do qual os homens sejam salvos. Não há outro nome, irmãos. Não há outro igual. Não há outro caminho para nós termos redenção. Os irmãos, já viram aquele filme Mad Max, Estrada da Fúria? Bom, tem uma personagem lá chamada Furiosa. Ela é uma capanga de um homem mau, um homem vil, chamado Immortan Joe. E ele tem esposas, várias esposas, as quais ele maltrata continuamente. Então Furiosa, que é uma capanga dele, ela arma um esquema para fugir, para levar essas esposas dele, fugir para um lugar, para longe de Immortan Joe. E Immortan Joe começa a persegui-los. O filme é sobre essa história, a fuga deles, o plano de fuga de Furiosa. Mas é interessante que tem um momento que Max, ele vira para Furiosa e pergunta: ora, mas por que você está fazendo isso? O que você está buscando? E Furiosa responde para ele: redenção. Esse é um momento lá que vem uma música de suspense e é um ponto alto do filme. Meus irmãos, os homens, eles fazem grandes coisas por redenção. Os homens, eles fazem muitas coisas, eles fazem obras de caridade buscando redenção. Os homens se entregam a causas políticas buscando redenção. Os homens, eles tentam salvar animais, eles param de comer carne. Os homens, eles tornam-se religiosos zelosos, tudo buscando redenção. Mas eu vou escandalizar você. Somente Jesus é o homem, o ser humano perfeito, sem pecado, sem culpa. E Ele fez isso, substituindo todos aqueles que fariam parte do povo, do seu povo. Não é no que você faz que está a redenção, é no que Cristo fez.
Jesus, ele é o verdadeiro israelita, a humanidade dele mostra isso. E por isso que ele é o Filho de Deus. A Bíblia no Velho Testamento trata Israel como Filho de Deus diversas vezes. E Jesus, ele é chamado então o verdadeiro Filho de Deus. Porque só ele cumpriu a vontade de Deus. Só ele foi obediente a Deus até a morte. Só ele obedeceu toda a lei de Deus. E por isso, ele salva. Por isso o nome dele salva. Segundo lugar, irmãos, nós vamos ver aqui o testemunho de Deus Pai. Jesus é o Filho de Deus de acordo com Deus Pai. No verso 11, após Jesus ser batizado, olha o que acontece. No verso 11, então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Queridos, essa construção aqui, ela dá a entender de que a voz não foi ouvida somente por Jesus, apesar de a narrativa estar... As palavras estarem na segunda pessoa, Deus falando com Jesus, mas foi ouvida uma voz, então todos ouviram, as pessoas que estavam ali perto ouviram isso. Deus aqui está dando o seu testemunho a respeito de quem é Jesus. Deus Pai, Ele está deixando bem claro para todos que Jesus Cristo é o seu Filho. Às vezes, irmãos, nós nos espantamos com o modo como Israel foi incrédulo diante de Jesus. Os irmãos já pararam para pensar? Jesus curou, Jesus fez paralíticos andarem, Jesus fez cegos verem, surdos ouvirem, Jesus ressuscitou mortos. Mas quando a gente lê a história do Evangelho, a gente vê que os israelitas mesmo assim permaneceram com seus corações duros, e no final eles gritaram: solta-nos Barrabás. Eles escolheram Barrabás e não Jesus, mesmo Jesus tendo feito tantos milagres, tantos sinais. A verdade, meus queridos, é que uma pessoa só pode reconhecer que Jesus é o Filho de Deus se o Pai revelar, se o Pai falar com essa pessoa. A gente pode lembrar aqui da experiência de Pedro. Quando Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Pedro diz: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aí Jesus diz a ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Meus irmãos, uma pessoa só pode ver que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é digno de ser adorado, se o Pai falar com essa pessoa. Nós fizemos essa semana um trabalho lá no hospital que nos encheu de alegria. Não é verdade? Quem foi? Foi uma bênção lá. E nós podemos, irmãos, achar que nós fizemos grande coisa ali. Talvez possa ter subido a cabeça de alguém: poxa, hoje a gente fez a vontade de Deus, hoje a gente agradou a Deus. Mas, meus irmãos, aquilo só vai se reverter em salvação. Pessoas só vão vir à igreja, pessoas só vão se salvar de verdade se o Pai operar, meus irmãos. Não adianta os nossos esforços. Para que alguém reconheça os seus pecados, é preciso que o Pai toque na pessoa. Para que um homem reconheça a majestade de Jesus e se dobre diante dele, é necessário que Deus haja. É necessário uma ação divina. Termos, meus queridos, um bom louvor, uma boa pregação, termos uma boa estrutura é muito bom. No entanto, nada disso serve, irmãos, se Deus não operar no nosso meio. Nós devemos resistir, meus queridos, à tentação de pensar que o sucesso da nossa igreja, ela está atrelada ao que nós fazemos, ao quanto nós investimos do nosso tempo, ao quanto nós investimos do nosso dinheiro, ao quanto nós nos dedicamos, ao quanto fazemos as coisas com perfeição. Não, o sucesso da nossa igreja não está nisso, não está em nós. O sucesso da nossa igreja, irmãos, está na mão de Deus. Só se Deus operar é que nós vamos ver essa igreja crescendo cada dia mais. Nós vemos aqui também as palavras de Deus a respeito de Jesus. O que Ele diz a Jesus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Comprazer é ter prazer naquela pessoa. Deus Pai está dizendo que Ele tem prazer em Jesus. E isso, meus irmãos, Deus está falando da satisfação que Ele tem em Cristo. Ninguém mais poderia, irmãos, realizar a tarefa de Jesus, porque somente em Jesus Deus tem essa satisfação.
Ninguém mais poderia pagar pelos pecados de outras pessoas, porque somente em Jesus Deus é satisfeito. Somente em Jesus Deus tem prazer. Nunca, meus queridos, não pense que os sacrifícios do Velho Testamento agradavam a Deus. Não. Nunca nenhum sacrifício agradou a Deus fora de Jesus. Nunca, irmãos, nenhuma boa obra, nenhuma obra de caridade agradou a Deus se foi feita fora de Cristo. Somente em Jesus é que nós podemos ser aceitos. Somente em Cristo. Irmãos, tem me espantado como a cada dia, eu já comentei com algumas pessoas, como a cada dia a gente descobre talentos novos aqui na igreja. Pessoas com seus talentos, mas que não estão usando isso na casa de Deus. Bom, quero falar com você que tem um talento desse que está sendo desperdiçado. Talvez a preocupação sua seja que o que você vai entregar talvez não seja satisfatório a Deus. E eu quero dizer então que, de fato, não é satisfatório a Deus e jamais será satisfatório. Somente o fato de pensarmos que podemos fazer alguma coisa para Deus já é motivo para nós sermos fulminados. Somente o fato de nós pensarmos em Deus, pensarmos em vir à casa de Deus, já deveríamos ser fulminados. Se não somos, é pela graça dele, irmãos. Se a questão fosse entregar algo digno da casa do Senhor, se fosse entregar algo digno de Deus, não haveria nada na igreja, irmãos. Não haveria pianista, não haveria ministério de louvor, não haveria sequer quem abrisse e fechasse a igreja, porque nada disso, nenhuma dessas obras é digna de Deus. Mas é como que as nossas obras, como que o que fazemos aqui na igreja é aceito diante de Deus? É por meio de Cristo. É nele que Deus tem prazer. Nós nos dedicamos a Deus, nós nos dedicamos na igreja, não é porque nós pensamos que aquilo que nós fazemos pode agradar a Deus de alguma forma. Irmãos, não vai agradar a Deus. Só Jesus agradou a Deus. Aquilo que nós fazemos só serve de alguma coisa se nós fizermos isso em Cristo. Então, você deve confiar e ter seu coração cheio de esperança e parar de negar seus dons a Deus. Parar de negar o que Deus colocou em você para a glória dele. Entregue isso a Ele, porque não é o seu esforço, não é a sua precisão, não é a sua habilidade que vai agradar a Deus, é Cristo. Você trabalha em Cristo, e em Cristo Deus aceita. Jesus é o Filho de Deus, irmãos, em terceiro lugar, de acordo com o Espírito Santo. No verso 10: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Agora lá no verso 12: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. O testemunho de João Batista foi dado com palavras. João Batista pregava. João Batista usou palavras. O Pai também usou palavras para dar o seu testemunho. Mas o Espírito não usa palavras. O Espírito Santo, ele faz coisas em Jesus para mostrar que ele é o Filho de Deus. O Espírito vem, primeiro, no verso 10, e repousa sobre Jesus. Ele desce como pomba e se assenta ali. Irmãos, o Espírito descendo sobre Jesus é muito diferente do que acontecia no Velho Testamento. No Velho Testamento, quando o Espírito vinha sobre um profeta, era de uma maneira abrupta, de uma maneira não contínua, era uma maneira pontual. Mas em Jesus ele pousa e ele permanece durante toda a vida em Jesus, operando da mesma forma. É diferente, irmãos. Jesus recebeu esse Espírito de maneira contínua. O Espírito desce sobre ele para ficar com ele por toda a sua vida. Meus irmãos, obviamente, não da mesma forma, mas esse Espírito que pousou sobre Jesus, esse mesmo Espírito que capacitou Jesus
a ser obediente a Deus até a morte. Esse Espírito é o que está em nós, é o Espírito que está sobre a igreja. É o mesmo Espírito, irmãos, ele não é diferente em nada. Ele está operando em nós. Isso, irmãos, deve nos animar para a nossa caminhada diária. De que mais que você precisa para lutar contra os seus pecados, para lutar animadamente contra os seus pecados, para não esmorecer nisso? Saber que o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que desceu naquele dia sobre Jesus, é o Espírito que está em você, crente. Do que mais você precisa para se animar nessa luta? De que mais você precisa para se animar diante das provações? Quando você estava sem Cristo, você estava escravizado pelos seus pecados. E a você era impossível não pecar. Era impossível para você deixar de pecar. No entanto, agora, com o Espírito Santo em você, você não é mais escravo do pecado. Você tem a verdadeira liberdade. E você pode vencer os seus pecados no nome de Cristo Jesus. Irmãos, esse Espírito que habitou de modo permanente em Jesus, ele habita na igreja também e habita para todos sempre. Esse Espírito é a garantia da nossa salvação. Esse Espírito é a garantia de que nós somos salvos. É a garantia de que nós seremos ressuscitados dos mortos no último dia, para estarmos para sempre com o nosso Senhor. É esse Espírito que nos garante isso. Meu irmão, minha irmã, isso é muito melhor do que rodopiar, pular ou até flutuar. É muito melhor. Isso não é, meus queridos, uma metáfora. Não é uma historinha, uma historinha bonita para nós acreditarmos e tentarmos ser pessoas melhores. Não. O Espírito de Deus, ele habita dentro de você, meu irmão. E isso é real. O Espírito de Deus está na igreja, está habitando dentro da igreja. Nós vemos também que o Espírito, olha só o que o Espírito faz em Jesus aqui, ó, no verso 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Meus irmãos, essa palavra aqui para impeliu, ela pode ser traduzida de várias formas. É expulsar, é expelir, pode ser levar, conduzir para algum lugar. Então é uma coisa abrupta, é uma coisa forçosa. O Espírito, ele levou Jesus, irmãos, para o deserto. Não, irmãos, não foi o diabo que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Não foi o diabo. Não. Irmãos, a tentação de Jesus no deserto não veio por um acidente. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. E queridos, eu acabei de falar que o Espírito de Deus está sobre nós. O mesmo Espírito de Jesus. E por que nós nos espantamos, às vezes, diante da provação que vem na nossa vida? Se o Espírito de Deus levou Jesus para a tentação, levou Jesus ao deserto, por que o Espírito não pode fazer o mesmo conosco? E Ele faz isso de fato. Não pense que a tentação que vem sobre você, que isso é coisa de Satanás. Não pense isso. O Espírito de Deus, Ele vai te levar à tentação. Se você quer ser, irmão, se você quer ser, meu irmão, um crente provado, um crente maduro, o Espírito vai te levar à tentação. Há aves, meus queridos, que têm um comportamento diferenciado quando vão ensinar seus filhos a voar. Os condores são as maiores, o condor é a maior ave de rapina que existe. É a ave que voa mais alto. E um cinegrafista, certa vez, ele captou uma cena curiosa. Um casal de condores ensinando o seu filhote a voar. A mãe chega para o filhote, no alto de uma pedra, mais de 200 metros de altura, incentiva o filhote a voar. O filhote fica ali receoso. Então, com o bico, a mãe vai lá e empurra o filhote do despenhadeiro abaixo, para que ele abra suas asas e voe. Na primeira vez que ela fez isso, o filhote voou meio desajeitado, procurou outra pedra e pousou ali na pedra.
Então o pai veio em cima do filhote e expulsou ele da pedra para que ele voasse. E isso ele fez. Então ele começa a voar com graça, fazendo aquilo que os condores fazem de melhor: voar, irmãos, e voar alto. Meu irmão, Deus ele vai fazer isso com você também. Mas isso é para que você cumpra o propósito para o qual você nasceu de novo em Cristo. É para que você seja um cristão completo, para que você seja um crente maduro. O Espírito vai te levar à tentação, vai te levar à provação, mas isso é para que você possa ser moldado à semelhança do nosso Salvador. Irmãos, é muito diferente nós vivermos conscientes de que tudo que acontece na nossa vida está debaixo da mão de Deus. É muito diferente nós vivermos sabendo que Deus está sob o controle de cada centímetro de nossa vida. É muito diferente, irmãos, nós vivermos sabendo que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, se Deus não quiser. Deus está no controle, meu irmão. Mesmo quando as coisas parecem difíceis, mesmo diante da provação, lembre, o Espírito te levou lá e Ele não vai te abandonar. Ele faz isso para que você cresça em Cristo Jesus. Eu quero terminar dizendo que Jesus, ser Filho de Deus, é muito mais, irmãos, do que uma informação com a qual nós podemos concordar ou não. Jesus, ser verdadeiro homem, irmãos, pare para pensar. As pessoas que estavam ali com Jesus naquele tempo, naquele local, podiam tocar nele, podiam abraçá-lo. Hoje de manhã eu até falei com os adolescentes, podiam sentir o cheiro dele. Jesus vinha do deserto e ele estava lá fedendo por causa da caminhada no deserto, sujo. O Filho de Deus, irmãos, ele estava fedendo. O Filho de Deus, as pessoas podiam tocar nele. E isso, meus queridos, não é uma lenda distante, não é um mito. Isso é fato histórico. O Filho de Deus se encarnou e andou entre nós. Entender que Cristo é o Filho de Deus, irmãos, isso, e que esse homem histórico que andou entre nós é o Filho de Deus, isso traz um novo sentido à nossa caminhada cristã, traz um novo sentido ao que nós fazemos aqui todos os domingos, traz um novo sentido à nossa oração, à nossa leitura bíblica. Entender que o Filho de Deus andou entre nós, e isso é real, isso é verdadeiro. E esse mesmo Filho de Deus está com você para todo sempre, está ao seu lado, por todas as tentações, por todas as provações, e nada foge do seu controle. Nada, irmãos, pode te tirar da presença desse Filho de Deus. Nem Satanás, com todo o seu exército, pode te arrebatar da mão dele. Então, meus queridos, meu querido irmão, glorifique esse Filho de Deus. Glorifique a Cristo com toda a sua alma, com todo o seu ser. Ele é digno disso. Amém? Eu queria cantar, eu combinei com o Ministério de Louvor, vamos cantar de novo aquela canção Descansarei que a gente cantou, Cobre-me. Mas agora canta pensando nesse sermão. Canta pensando que Deus, Ele faz como o condor, Ele te lança do despenhadeiro, mas é para você voar, é para você voar alto, em nome de Jesus, amém? O Ministério de Louvor pode vir, a gente cantar.